Estamos ao vivo dos estúdios da Band em São Paulo com o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições de 2014. Neste segundo bloco começa o confronto direto. Veja as regras. Em ordem definida por sorteio, o candidato escolhe quem vai responder e faz uma pergunta de no máximo 30 segundos. O tempo para a resposta é de 2 minutos. Réplica e tréplica tem 45 segundos cada. Cada candidato pode ser perguntado até 2 vezes. E pela ordem sorteada previamente, quem começa esta rodada é a candidata Marina Silva. Candidata, peço que a senhora indique a quem a senhora vai dirigir a pergunta, por favor. A presidente Dilma. Pois não. Quando tivemos as manifestações em junho, você apresentou uma série de pactos tentando atender às reivindicações da população. Um pacto pela educação, pela mobilidade, pelo controle da inflação. Nada disso funcionou. O que deu errado? Bom, boa noite, candidata. Eu considero que tudo deu certo. Veja você. Nós apresentamos 5 pactos. O primeiro pacto foi pela educação. Por esse pacto, nós nos comprometemos a aprovar no Congresso Nacional, e o fizemos, uma lei que destinava 75% dos royalties e do Fundo Social do Pré-Sal para a educação e 25% para a saúde. Nós aprovamos essa lei e essa lei é a base para que nós façamos um grande programa de educação da creche ao pós-graduação, mas basicamente a educação, o ensino básico, o ensino tanto de creche, pré-escolas e também garantindo o ensino em tempo integral. Além disso, nós também dissemos que íamos fazer o Mais Médicos. O Mais Médicos hoje é uma realidade. Nós colocamos 14.462 médicos em mais de 3.800 municípios. A cobertura desse Mais Médicos é 50 milhões de pessoas em todo o Brasil que não tinham médicos. Além disso, tivemos o compromisso com a questão da estabilidade econômica e cumprimos esse compromisso. A inflação está sistematicamente sendo reduzida. Fizemos também um compromisso com a reforma política. Enviamos para o Congresso essa reforma política, não foi aprovada. Aliás, eu acredito que reforma política no Brasil vai exigir a participação popular e a consulta popular através de um plebiscito. Fizemos, além disso, um compromisso com a mobilidade urbana. Estamos investindo 143 bilhões em metrôs, VLTs, BRTs, para melhorar a vida daqueles que vivem nas grandes cidades do Brasil e nas médias cidades. Candidata Marina Silva, sua réplica tem 45 segundos. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa resolver os problemas é, em primeiro lugar, reconhecer que eles existem. Quando a gente não os reconhece, não passa nenhuma esperança para a população de que, de fato, eles serão enfrentados à altura do que os brasileiros precisam. Esse Brasil que a presidente Dilma acaba de mostrar, colorido, quase cinematográfico, não existe na vida das pessoas. A gente continua parado no meio do trânsito, as pessoas vivem uma situação de descrédito na política, porque a reforma política virou troca de ministros em troca de apoio e tempo de televisão. Nós vivemos uma situação de penúria na saúde, na educação, na segurança. A tréplica da candidata Dilma, 45 segundos. Eu considero que a questão da reforma política ela é central. Tanto é assim que enviamos ao Congresso uma proposta, inclusive propondo um plebiscito. E também tenho certeza que não é uma questão de vontade e de discurso. A reforma política vai ser uma questão da população se engajar. Só a força do povo brasileiro é capaz de transformar as instituições políticas que nós tanto precisamos, para acabar com a corrupção, com os desvios de dinheiro e para garantir uma relação muito mais transparente com a coisa pública.
No que se refere à educação, eu considero que nós tivemos um grande salto. Por exemplo, vou citar o Pronatec, 8 milhões de jovens e adultos com acesso ao ensino técnico. Agora, quem faz a pergunta, de acordo com a sequência definida em sorteio, é a candidata Dilma Rousseff. Eu queria perguntar para o candidato Aécio Neves. O Brasil tem hoje as menores taxas de desemprego da história, mesmo diante da mais grave crise internacional. Quando Fernando Henrique, de seu partido, era presidente e entregou o cargo ao presidente Lula, o desemprego era mais que o dobro. O senhor falou que, se eleito, tomaria medidas impopulares. Além da redução de cortar empregos, acabar com o aumento real do salário mínimo, quais outras medidas impopulares o senhor tem em mente? Em primeiro lugar, eu respondo com muito prazer à candidata Dilma Rousseff, dizendo que me sinto lisonjeado toda vez que a candidata me olha e enxerga o ex-presidente Fernando Henrique. Mas eu acho, candidata, que quem fala sempre olhando para trás é porque tem receio de debater o presente ou não tem nada a apresentar em relação ao futuro. Infelizmente, a senhora está enganada. Eu tenho dito, e tenho dito de forma extremamente clara em todos os fóruns dos quais tenho participado, que nós estamos preparados para fazer o Brasil voltar a crescer e gerar empregos cada vez de melhor qualidade. Apenas no governo da senhora presidente, 1.200.000 postos de trabalho acima de 2 salários mínimos foram embora, porque a indústria brasileira foi sucateada. A indústria brasileira participa hoje na constituição do nosso produto interno com aquilo que participava na época de um outro grande presidente da República, Juscelino Kubitschek, só que isso foi há 60 anos atrás. Mas não precisamos ir tão longe assim. Os dados do CAGED mostram que este mês de julho foi o pior mês de geração de empregos de carteira assinada do século, senhora presidente. Como foi junho, como foi maio. É preciso, sim, que a senhora reconheça que um país que não cresce, e nós teremos, mais uma vez, um dos piores crescimentos dentre todos os nossos vizinhos, não gera empregos. E o governo que a senhora comanda, infelizmente, perdeu a capacidade de inspirar confiança, credibilidade, por um conjunto de ações desastradas, desconexas, um intervencionismo absurdo em setores essenciais para a recuperação do investimento, como o setor de energia. A grande verdade, senhora candidata, é que o governo do PT surfou e se valeu muito das reformas que foram feitas no governo do presidente Fernando Henrique. Mas, infelizmente, a bendita herança acabou. E agora os brasileiros estão extremamente preocupados com o futuro que lhes espera. 45 segundos para a réplica. A verdade, candidato, é que o governo do PSDB, que parece que o senhor não vai adotar, quebrou o Brasil 3 vezes. Foi ao Fundo Monetário Internacional, propôs um aumento de tarifa, como estão fazendo agora, propôs que não se desse aumentos de salários e, aliás, tivemos uma redução salarial terrível durante esse período. Na verdade, nós geramos, no meu governo, mais empregos do que vocês geraram em 8 anos. Eu, em 3 anos e 8 meses, estou gerando 5.500.000 empregos, candidato. Os números não podem ser enganosos. E o fato é que o governo do PSDB cortou salários e deu tarifaços. 45 segundos para a tréplica. Senhora candidata, me permito ficar com a primeira presidente Dilma, que no início do seu mandato escreve uma carta ao presidente Fernando Henrique cumprimentando pela estabilidade econômica. Não tivesse havido, e a realidade é essa, presidente, até porque a história não se reescreve, não tivesse havido o governo do presidente Fernando Henrique com a estabilidade da moeda e, obviamente, sempre contra a ação do PT, com a lei de responsabilidade fiscal, com a modernização da nossa economia, com a privatização de setores que deveriam, sim, já há muito tempo estar fora do alcance do Estado, não teria havido o governo do presidente Lula. Foram os programas sociais iniciados no governo do presidente Fernando Henrique que levaram hoje ao Bolsa Família. Portanto, reconhecer a contribuição de outros governos é um gesto de grandeza, senhora presidente, que tem faltado ao seu governo. Na sequência, o próximo a perguntar é o candidato pastor Everaldo. Escolha a candidata Dilma. Candidata, o seu governo
ele favorece a ditadura cubana que não respeita os direitos humanos. A senhora construiu um porto lá mandando o dinheiro do trabalhador para Cuba. Pergunto à senhora, é justo fazer isso com o dinheiro, o suor, o sangue do trabalhador brasileiro? 2 minutos para a resposta. Candidato, eu considero que as relações internacionais do Brasil passam por uma política em que o Brasil assume a responsabilidade de ser a maior potência regional aqui na América Latina. Assim sendo, acredito que é muito mais positivo, do ponto de vista do relacionamento do Brasil com Cuba, financiar atividades de empresas brasileiras abrindo portos lá em Cuba. Portos, aliás, que vão ser geridos por empresas internacionais holandesas. Mas, candidato, eu considero que a nossa política, de fato, deu um passo à frente. O Brasil, que antes só olhava para os países desenvolvidos, hoje olha para toda a América Latina, para toda a África e tem uma relação muito produtiva com os países BRICS, a Índia, a China, a Rússia e a África do Sul. Isso permitiu, candidato, que nós criássemos propriamente um banco de desenvolvimento dos BRICS, com 100 bilhões de dólares de investimento que vai permitir o financiamento da infraestrutura para o Brasil e para os demais países em desenvolvimento. Além disso, fizemos uma variante do Fundo Monetário Internacional, com 100 bilhões também de recursos num acordo que nós fizemos para o uso de reservas necessárias quando houver volatilidades internacionais. Ao contrário do passado, que o Brasil tinha apenas 38 bilhões de dólares quando acabou o governo anterior ao do presidente Lula, hoje nós temos 380 bilhões de reservas. Então, o Brasil hoje tem condições de se assumir e de fazer uma política de expansão em toda a América Latina, para si e para suas empresas. 45 segundos para a réplica. No meu governo, o dinheiro do trabalhador brasileiro vai ficar no Brasil. Não é possível que Porto de Paranaguá, Porto de Santo, que não tem como escoar a produção da agricultura, do agronegócio brasileiro, que coloca a comida na mesa do trabalhador, que coloca o pão de cada dia, não tem estrutura para escoar sua produção e trazer, como tem feito, contribuído de maneira significativa para resultados positivos na balança comercial brasileira. Eu, no meu governo, vou incentivar a iniciativa privada brasileira e, efetivamente, o dinheiro do suor do trabalhador, o sangue do trabalhador brasileiro, vai ficar no Brasil para... Bom, naturalmente as frases podem ser concluídas mesmo com aquele troço vermelhinho ali piscando na nossa frente. Fiquem à vontade. Eu não quero interromper o tempo, valorizar aqui, né? A discussão. A tréplica com 45 segundos. Bom, eu queria dizer que a mesa do trabalhador brasileiro, quando você financia uma empresa brasileira no exterior, ela recebe de volta um investimento porque você assegura empregos aqui. Eu vou explicar por quê. Porque todo fornecimento de equipamentos, bens e serviços lá fora é feito condicionado ao fornecimento de bens e serviços brasileiros. Então, o senhor pode ficar descansado, candidato. A mesa do trabalhador brasileiro, sobretudo via os empregos gerados aqui no Brasil e os salários que essas empresas recebem, garantem hoje um padrão de consumo para o trabalhador brasileiro que ele nunca teve.